Havendo um quórum legal e sob a proteção de Deus, em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 48ª reunião ordinária do 4º ano legislativo da 19ª legislatura. Gostaria de saudar as vereadoras e vereadores, a imprensa que nos acompanha de forma online, o público aqui presente neste plenário e cumprimentar também todos aqueles que nos assistem de forma online. Gostaria de deixar registrado e consignar, nesta noite de hoje, a ausência do vereador Luiz Lindecir Pecente por questões médicas. Solicito ao secretário vereador Adriano Rainer para que faça a leitura do expediente. Ofício 425 de 2024, GAPRE. A Sua Excelência, Senhora Zuleika Voltolini, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul. Assunto: sanção e promulgação do projeto de lei. Através do presente, informamos a Vossa Excelência a promulgação de lei, sanção devida publicação do projeto de lei número 647 de 2024, de origem executiva, documento esses que acompanham o presente. Atenciosamente, Antônio Joaquim Tomazini Filho, Prefeito. Ofício 426 de 2024. Encaminho o projeto de lei. Através do presente, encaminhamos o projeto de lei número 656 de 2024 com a respectiva justificativa. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Joaquim Tomazini Filho, Prefeito. Projeto de Lei 656 de 2024, origem Executivo Municipal. Altera a redação da Lei 4.969, de 27 de fevereiro de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar desapropriação do imóvel. Ofício 432 de 2024, GAPRE, sanção e promulgação do projeto de lei. Através do presente, informamos a Vossa Excelência a promulgação de lei, sanção devida publicação do projeto de lei 632, 633, 648, 649, 652, 653, 654 e 655 de 2024, de origem executiva, documento esses que acompanham o presente. Atenciosamente, Antônio Joaquim Tomazini Filho, Prefeito. Ofício 435 de 2024, GAPRE. Encaminha o projeto de lei. Através do presente, encaminhamos o projeto de lei número 657 de 2024 com as respectivas justificativas. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Joaquim Tomazini Filho, Prefeito. Projeto de Lei 657 de 2024. Origem: Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a anular e suplementar dotações orçamentárias do orçamento de 2024 e da outras providências. Memorando interno número 274 de 2024, SEMOS. Senhora Zuleika Voltolini, Presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: balancete mensal do Fundo Municipal de Saúde. Prezada, cumprimentamos cordialmente e vimos por meio destas enviar seu conhecimento o balancete mensal referente ao mês de julho e agosto de 2024. Certa do vosso entendimento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que fazem necessários. Atenciosamente, Marcelo Marques, Secretário Municipal de Saúde. Projeto de Lei número 136 de 2024, origem Legislativo Municipal. Denomina de Juliana Drevik Miller, sede do PROCON. Projeto de Lei 137 de 2024, origem Legislativo Municipal. Altera, inclui e revoga o dispositivo da Lei 3.368, de 30 de abril de 2014, que regulamenta e denomina
a substituição da denominação de ruas e praças, logradouros e demais bens públicos municipais e da outras providências. Projeto de Lei número 138 de 2024, origem Legislativo Municipal, denomina Tiago Alexandre Ramalho, Rua do Município. Projeto de Lei 139 de 2024, origem Legislativo Municipal, denomina Helena Miller, Rua do Município. Matérias recebidas. Moção 97 de 2024, autor Jairson Sabino. Moção de aplauso à Banda Marcial Escola Básica Municipal Osni Vasconcelos pelos seus 30 anos de fundação e atuação. Requerimento 154 de 2024, autor Zuleika Voltolini, solicitando a retirada do projeto de lei do Legislativo número 135 de 2024. Requerimento de informação número 072 de 2024, autor Jairson Sabino, ao Executivo Municipal requerendo informações relacionadas ao desfile alegórico realizado no dia 23 de setembro, alusivo ao aniversário de 151 anos de São Bento do Sul. Indicação 1176 de 2024, autor Jairson Sabino, ao Executivo Municipal, com cópia ao Departamento de Trânsito Urbanos e Secretaria de Planejamento e Urbanismo, solicitando reforço na sinalização em todas as unidades escolares do município, sejam municipais ou estaduais, nas áreas urbanas, portanto, o centro e todos os bairros. Indicação 1177 de 2024, autora Zuleika Voltolini, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, solicitando a inclusão da lista de faturas na pavimentação do Executivo na Estrada Dona Francisca, situada no bairro Dona Francisca. Indicação 1178 de 2024, autor Luiz Lindecir Presente, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando patrulhamento e ensabramento na rua Alfredo Jorge Rickel, bairro Serra Alta. Indicação, autor Luiz Lindecir Presente, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviços de limpeza de boca de lobo na rua Eloy Corros, no bairro número 35, no bairro Serra Alta. Indicação 1180 de 2024, Luiz Lindecir Presente, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviços de tubulação na localidade de Ponte dos Vieiras. Indicação 1181 de 2024, autor Jairson Sabino, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando patrulhamento, ensabramento e demais melhorias na estrada Serrinha do Gats, no bairro Centenário. Indicação 1182 de 2024, autora Zuleika Voltolini, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando serviços de manutenção na rua Alfonso Rankin, principalmente acesso na Avenida São Bento e no bairro Rio Negro. Senhoras e senhores vereadores, a cópia da ata da 47ª reunião ordinária de 2024 foi encaminhada aos vereadores, sendo assim eu coloco em discussão única e votação a mesma. Solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 47ª reunião ordinária de 2024. Gostaria, nesse momento, de comunicar às vereadoras e vereadores o nosso calendário de sessões para o mês de outubro de 2024. Assim, teremos sessões nos dias 7, 10, 14, 21, 24 e 28 de outubro. Matérias em discussão única e votação. Requerimento de informação número 72. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Temos encontrado ali um erro imaterial na questão da ortografia. É uma letrinha só, mas eu vou solicitar a retirada para a gente recolocar
devidamente correto, como deve ser. Então, solicito a retirada. Muito obrigado, presidente. Ok, vereador. Então, vamos para as matérias em segunda discussão e votação. Projeto de lei do Executivo número 650 de 2024. Coloco em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 650 de 2024, que altera a Lei 3.973, de 25 de outubro de 2018, que dispõe sobre a forma de amortização do déficit técnico-atuarial para obtenção de equilíbrio financeiro e atuarial que o município tem em face à RPPS do município de São Bento do Sul. Concedo a palavra à líder de governo, vereadora Terezinha Dibas. Boa noite, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos acompanham aqui em plenário. Boa noite também à imprensa. Esse projeto de lei que trata, então, do equilíbrio do IPRESBIS, ele vem aqui para a Câmara de Vereadores, todos os anos. Falando um pouquinho de IPRESBIS, o IPRESBIS possui atualmente 3.107 segurados, sendo 2.125 ativos, 815 inativos, aposentados, né? E 167 pensionistas. Esse plano de custeio ele está regulamentado pela Lei Municipal do ano de 2006. E todo ano é feito, então, uma atualização do déficit atuarial e vem para a Câmara de Vereadores para que seja aprovado. Neste ano, o déficit, em virtude de vários fatores, mas os dois principais deles, de ter um aumento no ingresso de servidores na prefeitura e também de ter um acréscimo no rendimento das aplicações do IPRESBIS, houve uma diminuição de um pouco mais de 10%, 10 pontos no déficit atuarial. Então, a boa notícia é que diminuiu esse déficit que a prefeitura precisa estar repassando ao IPRESBIS. E é necessário que a Câmara de Vereadores aprove este planejamento para que seja colocado em prática. O diretor-presidente do IPRESBIS esteve na semana passada conversando aqui com os vereadores, retirou todas as dúvidas e então agora eu peço a todos pela aprovação do projeto. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora. Continua em discussão. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto de lei número 650 de 2024 do Executivo Municipal, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado projeto de lei número 650 de 2024. Projeto de lei do Executivo número 651 de 2024. Coloco em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 651 de 2024, que altera a Lei 4.415 de 5 de agosto de 2021, que trata sobre o regime de previdência complementar no âmbito do município de São Bento do Sul. Concedo a palavra à líder de governo, vereadora Terezinha Dibas. Esse projeto de lei, ele trata então de um pedido para a alteração da Lei 4.415 do ano de 2021, lei esta que nós aprovamos e que se trata do regime de previdência complementar aqui no município de São Bento do Sul. Lá na época, quando nós aprovamos essa lei, havia estabelecido no corpo da lei um prazo de 1 ano para que os munícipes que quisessem aderissem a esta previdência complementar. Por se tratar de uma inovação, poucas pessoas procuraram e agora, passado pouco mais de 3 anos, há servidores procurando para fazer essa complementação na sua previdência. No entanto, a lei o prazo, né, que constava na lei já expirou e o objetivo dessa alteração na lei, então, é para que se reabra novamente esse prazo para que os servidores que assim desejarem possam, então, fazer a sua adesão ao plano complementar de previdência. Peço às senhoras e senhores vereadores, então, pela aprovação do projeto. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora. Continua em discussão.
Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto de lei número 651 do Executivo Municipal, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 651 de 2024. Projeto de lei do Legislativo número 129 de 2024. Coloco em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo número 129 de 2024, que denomina de posto de saúde da 1º de maio de Vito Valandro Imóvel do município. Concedo a palavra ao proponente, vereador Jairson Sabino. Senhora presidente, senhores vereadores, vamos destacando aqui, como não foi feito na primeira discussão, de quem se trata, né? É breve o que nós temos a destacar aqui. Vito Valandro, nascido em 5 de junho de 1934, em Rio dos Cedros, Santa Catarina, filho de Ferdinando Valandro e Fortunata Valandro. Casou com Maria Trainotti e, com o trabalho na lavoura, sustentou e criou seus 6 filhos. Em 1972, encorajado pelo destino, mudou com a família para Rio do Sul, onde empreendeu na área de gastronomia, segmento totalmente novo para a família de agricultores, agora empresários. Em 1975, o destino bateu a porta e mudou com a família para São Bento do Sul, onde empreendeu com seus conhecimentos comerciais para a área de distribuição de bebidas. Adquiriu a Bebidas Zeithammer Limitada, de propriedade do Sr. Eduardo Zeithammer e sua esposa, Ana Zeithammer. Nasceu assim um grande e vocacionado empresário em sua distribuição de bebidas Valandro Limitada. Político nato, sem nunca ter sido político partidário. Homem com muitos amigos, homem com um coração gigante, engraçado, muito comunicativo. Foi atleta da equipe de São Bento do Sul da modalidade bocha dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Adotou São Bento do Sul com um coração onde tinha como marca maior a aceitação na comunidade com sua simplicidade, simpatia, dinamismo e grande anfitrião em muitas festividades promovidas pelos mais variados segmentos da sociedade são-bentense, quer seja desportista, religiosa e cultural, fornecendo seus produtos para todas estas festividades. O maior legado deixado por Vito Valandro para São Bento do Sul foi transformar a distribuição de bebidas num proveitoso e lucrativo ramo de negócios para muitas famílias, hoje pulverizando em todos os bairros da cidade e região, dando condições e oportunidades para as novas gerações de novos empreendedores, com emprego e renda. Vito Valandro faleceu aos 71 anos. Então, encaminhamos aqui à Secretaria dessa Câmara, agora aos senhores vereadores, a nominação do posto de saúde da 1º de maio de Vito Valandro Imóvel do município, solicitando aos colegas a aprovação do projeto. Muito obrigado, senhora presidente, e devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Não havendo manifestações, coloco em votação o projeto de lei número 129 de 2024 do Legislativo Municipal, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 129 de 2024, que denomina posto de saúde da 1º de maio de Vito Valandro Imóvel do município. Teremos agora a tribuna popular e, atendendo ao requerimento número 153 de 2024 da vereadora Zuleika Voltolini, teremos agora o momento reservado à tribuna popular, a qual será destinada ao senhor Luiz Carlos Floriani, do Centro de Integração Escola e Empresa, CIEE, bem como as alunas estagiárias Vitória Alessandra Quinteiro Dorante,
e Stephanie Vanessa Carneiro Alves. Convido o orador inscrito, senhor Luiz Carlos, para que venha até a tribuna para fazer uso da palavra para suas colocações, a fim de apresentar o relatório social do ano de 2023 do CIEE, destacando as ações desenvolvidas no ano e número de jovens que entraram no programa de estágio e aprendiz em São Bento do Sul. Pode ficar à vontade. Muito boa noite às senhoras vereadoras, senhores vereadores, às pessoas que acompanham essa sessão, a nossa coordenadora Silcleia, aqui do CIE de São Bento do Sul, as alunas, familiares das alunas que estão aqui presentes para testemunharem. Permitam também cumprimentar minha esposa, que veio de segurança hoje aí para poder voltar em paz, Marli. Cumprimentar aqueles que nos assistem pelas redes da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul. E não posso deixar de agradecer de forma muito especial à vereadora presidente, senhora Zuleika Votolini, pela cessão desse espaço, que já nos foi cedido no ano passado e que a gente faz questão de todo ano vir aqui, como já foi falado, prestar contas do trabalho da nossa entidade para a comunidade. Lembram que, no comentário anterior, eu já citei que o Centro de Integração Empresa e Escola do Estado de Santa Catarina, o CIE, é hoje a maior organização social do Estado de Santa Catarina, certificada como entidade filantrópica pelo SEBAS, Ministério da Assistência Social. Como tal, também deve prestar contas à sociedade, por mais que não capte recursos de origem governamental, mas capta recursos do empresariado, dos organismos que contratam os nossos estagiários e aprendizes nessa intermediação. E o lugar certo para fazer essa prestação de contas é na casa daqueles que representam o povo de São Bento do Sul, até porque não teríamos condições de participar dessa prestação em todos os bairros. O relatório já foi entregue aos senhores e senhoras, e eu gostaria de solicitar uma atenção dos senhores e senhoras quando tiverem essa oportunidade de darem uma olhadinha. Por que eu peço essa atenção? Só na página 30, só como detalhe na página 30, nós temos ali um tema que chama CIE Inclusivo. Senhora presidente, tem uma coisa que eu costumo e gosto de destacar nas câmaras de vereadores por onde temos passado aí nas últimas semanas. Inclusão, que é o trabalho, que é o foco da nossa missão propriamente dito. Oferecer oportunidade de inclusão no mercado de trabalho para aqueles jovens, adolescentes e jovens, especialmente das famílias de baixa renda, ou em algum tipo de situação de vulnerabilidade social, inclusive a própria situação das pessoas com deficiência. E ali a senhora vai ver o que me deixa contente como presidente da entidade, que no ano passado, apesar de tímido, nós conseguimos colocar 432 jovens PCDs no mercado de trabalho. Parece pouco, mas se a gente voltar 3, 4, 5 décadas atrás, era impossível imaginar colocando jovens com deficiência no mercado de trabalho. Por N motivos. Ainda não está fácil. Por quê? Porque apesar dos pesares, a sociedade ainda não está acostumada com a atividade laboral destas pessoas, desses adolescentes, desses jovens. Porque culturalmente agora é que nós estamos aceitando essas pessoas de forma regular, considerando-os hábeis, porque realmente eles têm habilidades. Podem não ter todos os membros, muitas vezes, como nós temos, pode ter dificuldade até mental, muitas vezes, mas quando a sociedade se organiza para colocar eles nos seus devidos lugares, eles exercem algumas atividades com o brilhantismo e com a capacidade, às vezes, melhor do que a nossa, os chamados normais. Agora, o grande desafio tem sido que as empresas se adaptem, porque, veja, eu tive um problema esses tempos na cidade de Tubarão,
com uma mãe que há 1 ano e meio esperava por um filho portador de AME. Aí você vê aquele garoto com 17, agora com 18 anos, procurando na cadeira de roda deles uma oportunidade. E eu não conseguia, nós, CIE, não conseguíamos colocá-lo porque não existia um ambiente que tivesse preparado, nem os nossos parceiros de órgãos hospitalares, de coisa parecida, para que aquela cadeira circulasse por entre as salas que ele precisaria percorrer naturalmente. Esse ano, graças a Deus, foi para lá um posto do Ministério do Trabalho, esse posto é novo, foi completamente adaptado, e nós colocamos o jovem a trabalhar lá nesse posto do Ministério do Trabalho. E eu tenho aquela imagem do pai, da mãe daquele menino, quase que estupefatos, sem saber o que dizer, sentindo-se importantes, quando na realidade nós não estamos fazendo nada mais do que a obrigação. Nessa mesma página, eu chamo a atenção para situações eu falei das pessoas com deficiência, mas foram em 2023, foram 2.364 adolescentes jovens negros colocados no mercado de trabalho, que é outro desafio bastante grande do ponto de vista de inclusão. Indígenas, 112. Pode parecer que não tem indígenas em Santa Catarina, mas tem bastante descendentes também. E os pardos, aí número absolutamente considerável, porque é muito maior a quantidade de partos. Mas eu só citei isso, e os senhores vão ver no desenrolar desse capítulo várias outras entidades que foram beneficiadas. Vão verificar que passaram pelo CIE ano passado 60 mil jovens. 23 mil nós conseguimos incluir pelo programa de estágio, pelo programa de jovem aprendiz, nós conseguimos incluir no mercado de trabalho. E o resto, claro, vai se trabalhando isso. 5.500 empresas do estado de Santa Catarina já têm as suas portas abertas para os jovens. E esse número vem aumentando. A gente tem conseguido quebrar, por exemplo, o paradigma de que investir num jovem aprendiz é uma despesa. As empresas hoje, até infelizmente por conta desse apagão de mão de obra que nós estamos tendo, começaram a sentir a importância de investir cedo, já no programa Jovem Aprendiz, a partir dos 14 anos. E eu volto a pedir o apoio dessa casa, por quê? Porque com 14 anos, eles estão buscando a sua própria renda, num mundo completamente diferente do mundo meu lá, que era controlado pela família há 50 anos atrás, onde o nível de dependência é grande. E eu já devo lhes ter citado, o nosso principal concorrente fica muito feliz quando a gente não consegue trazer esses jovens para os nossos bancos. Infelizmente, também em Santa Catarina, principalmente nas maiores cidades, a gente já perde muitas vezes a concorrência para o narcotráfico, que fica muito feliz quando leva essa gurizada, e para nós a dificuldade é muito maior de resgatá-los quando eles se acostumam a ganharem bem, sem prestar contas para ninguém, sem horário para começar nem para trabalhar, e com capital suficiente para comprar tudo o que quiserem, incentivados até. A única coisa que esse pessoal não diz é que a vida deles tem um limite, é extremamente curta, e que eles têm que ser absolutamente obedientes, porque a justiça lá desse outro lado funciona em tempo real. Sobre São Bento, senhoras vereadoras e senhores vereadores, eu também quero enfatizar, pedir para nossa Silcléia e a equipe dela hoje trazerem alguns números. Às vezes pensa assim, São Bento é uma cidade pequena, não dá para falar, tal. Não, espera um pouquinho, gente. 320 aprendizes atríticos. Nesse momento que eu estou conversando com vocês, tem 320 aprendizes nas empresas de São Bento e 177 estagiários trabalhando aqui nas empresas de São Bento. Não é nada. Nós temos 500 jovens instalados aqui nesse momento nas empresas de São Bento. E eu costumo fazer uma analogia simples de uma família regular de 4 pessoas. Se eu estou dizendo que 500 jovens estão abrigados nas empresas aqui de São Bento, exercendo atividade laboral, multiplicando 500 por 4, eu tenho 2.000 pessoas que, de alguma forma, estão tendo a sua renda reforçada por essas bolsas de estágio ou mesmo pelos salários dos jovens aprendizes. Aqui em São Bento também,
uma parceria com a Prefeitura. Aqui está a Mel, né, assistente social, veio nos prestigiar aqui hoje, Mel. Muito obrigado pela presença. A gente fez um programa que é a nossa menina dos olhos, que é o PIT, Programa de Iniciação ao Trabalho, mas junto com eles, em cima de um projeto Atitude, é esse, né? Atitude. Vejam, 19 adolescentes participaram do projeto. Desses 19 adolescentes, 10 já estão empregados. Sabe? 4 semanas, se não me falha a memória, foram 4 semanas, né? De projetos, de aulas, e desses 19, 4 as empresas já buscaram. Desses 4, 2 estão aqui que vão falar com vocês um pouquinho hoje, se a presidente me permitir, dependendo do tempo que nós temos. Também chamo a atenção, ano passado, inclusive, um dos meninos que fez um depoimento deixou todo mundo até emocionado pela fala dele. E deixa eu dizer para vocês, na parceria que nós temos com o Tribunal de Justiça, num programa chamado Novos Caminhos, que é destinado para jovens dos abrigos, egressos das casas de apoio, assim por diante. Aqui, pela nossa unidade de São Bento, 21, nesse momento, estão contratados e incluídos no mercado de trabalho, oriundos dos abrigos. Esse ano o CIE fez 60 anos, em fevereiro. Fomos, inclusive, homenageados, o CIE Brasil, no Congresso Nacional. Foram 8 milhões de adolescentes e jovens nesse período que foram incluídos no mercado de trabalho. Fazendo a mesma continha, 8 vezes 4, 32 milhões de pessoas podem dizer que, de alguma forma, com a parceria das empresas e das entidades, inclusive do setor público, porque são muitas hoje as prefeituras e câmaras de vereadores que têm estagiários, que têm aprendizes, são vários programas, alguns deles vocês vão ver, nós proporcionamos uma melhora da qualidade de vida. Mas para mim falar bem do CIE é uma obrigação, como eu já falei também aqui. Agora eu preciso que essas 2 meninas venham conversar um pouco com vocês. Vamos chamar primeiro a Vitória Alexandra Quinteiro Dorante. Ela é uma aprendiz que hoje está na Celesc. A família está aqui, mãe, abuela, porque são oriundas da Venezuela, né? Vieram da Venezuela e já estão aqui vendo a filha empregada, encaminhada, né? Vitória, conta para os nossos vereadores, nossas vereadoras, a tua experiência. Boa noite a todos. Meu nome é Vitória Dorante, tenho 16 anos e sou estrangeira da Venezuela. Vim para o Brasil quando tinha 14 anos, com minha família e amigos. E hoje eu moro em São Bento há 2 anos. Estou no primeiro ano de ensino médio, estudo de manhã no Colégio Roberto Grande. E à tarde eu faço curso com a CIE e trabalho. Através do CIE, recebi uma oportunidade de inclusão no mercado de trabalho. E hoje eu sou menor aprendiz como recepcionista na Celesc de São Bento. Lá eu aprendi e continuo aprendendo a ter muitas responsabilidades, com meus horários, meus afazeres e até com meu dinheiro. Aprendi a lidar e ter mais empatia pelos outros, ter mais paciência até comigo mesmo e lidar com meus sentimentos. Desenvolvi minha comunicação, pois lá sempre estou interagindo com os clientes e com os colegas de trabalho, principalmente com a Ana, a Lia e a Silvone. Sou muito bem acolhida, principalmente pela minha supervisora Tânia e minha chefe Joyce, que sempre estão ao meu lado quando preciso de ajuda. Não foi fácil deixar minha vida e meu país e começar do zero aqui, mas sei que com empenho e força de vontade eu vou conseguir alcançar meus sonhos. Por último, queria dizer que sou muito grata a todos que estão comigo nessa jornada e pelas oportunidades de vivência que estou tendo. Muito obrigada e boa noite a todos. Muito obrigado, Vitória. Já é uma vitoriosa, né? Já pode dizer que é uma vitoriosa. Levanta a mãe e a avó da Vitória, só para que os nossos vereadores conheçam. Levanta um pouquinho, a mãe e a avó. Abuela, essas são a mãe e a avó que também saíram lá da Venezuela por questões que todos nós conhecemos e que estão aqui abrigadas pelo Brasil e já prestando serviço para nós brasileiros aí. Sejam muito bem-vindas. E obrigado.
Me permita, presidente, eu costumo dizer o seguinte, e provavelmente senhoras e senhores também vão lembrar disso. Há 3 gerações, no meu caso, há 3 ou 4 gerações, quem estava sendo abrigado por esse país eram os meus trisavós italianos e meus trisavós alemães. Veja que esse país continua... É uma mãe, é uma mãe. Muito bem, vereador. Agora vamos chamar a Stephanie. Stephanie está no Banco do Brasil. Ó, só coisa boa essa gente. Stephanie Vanessa Carneiro Alves. Stephanie. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Stephanie, eu tenho 15 anos, faço parte do projeto #Atitude da Secretaria de Educação e Assistência Social de São Bento do Sul. Eu passei pelo PIT, Programa de Iniciação ao Trabalho, do CIE. Com esse treinamento, eu consegui uma vaga de aprendiz no Banco do Brasil, com um contrato para 2 anos. Estou tendo a oportunidade de aprender e me desenvolver no mundo do trabalho, atuando no atendimento às pessoas, área administrativa e aprendendo a trabalhar em equipe. Essa oportunidade certamente irá transformar minha vida. Eu quero agradecer a todos, o CIE, o projeto #Atitude e o Banco do Brasil, por acreditarem nos jovens que somos capazes de aprender e desenvolver nossas habilidades no ambiente de trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Stephanie. E só para não deixar de citar, a mãe da Stephanie também está aqui. Onde é que está a mãe da Stephanie? Está lá a mãe da Stephanie também, está aqui, ó, se apresentando para casa. Bom, senhores, o tempo é pouco, senão a gente podia passar a noite toda contando as histórias e tudo que tem acontecido lá no CIE. E me resta agradecer, reforçar o agradecimento por essa casa, por esse espaço, e também reforçar o convite para que nos ajudem encaminhando esses jovens. A Silcleia e a equipe dela, e toda uma outra equipe de suporte que nós temos em Florianópolis, estão disponíveis para a sociedade são-bentense, para que a gente não tenha o dissabor de saber que nós temos adolescente ou jovem jogado por aí, como diria meu falecido pai. Não vai ser por falta de oportunidade que nós não vamos incluí-los, com a ajuda das senhoras e dos senhores, no mercado de trabalho. Muito obrigado a esta casa e até o ano que vem, se os senhores me permitirem e Deus nos ajudar. Grande abraço. Obrigada. Eu concedo a palavra a alguns vereadores, se quiserem fazer uso. Vereadora Carla. Rapidamente, cumprimentar, né, a equipe toda do CIE, dizer que para a gente, a vereadora, é sempre muito importante ter esse conhecimento próximo, né, de que jovens como as 2 meninas que falaram para nós hoje tão lindamente e bravamente, são orientadas e encaminhadas para o mercado de trabalho, né? Eu sou nascida aqui nessa cidade, a nossa cidade acabou de completar 151 anos, e toda a história da construção da cidade de São Bento, ela passou pelo trabalho, né? Os meus antepassados vieram para cá, assim como os de muitos dos vereadores aqui, trabalharam duro nessa terra e construíram o que somos hoje, enquanto sociedade, enquanto cidade, enquanto patrimônio histórico e cultural, e sempre orientados pelo valor do trabalho, né? Então, para que essas meninas continuem a nossa história, lembrando da importância do valor do trabalho para essa comunidade. Então, parabéns. Obrigado. Não havendo mais nenhuma colocação por parte dos nobres vereadores, eu quero agradecer a participação do senhor Luiz Carlos, bem como as alunas estagiárias Victoria e a Stephanie, e também parabenizar toda a equipe da Silcleia, que nós podemos acompanhar a dedicação e o empenho do trabalho realizado em São Bento do Sul. Então, parabéns e conte conosco aqui da Câmara de Vereadores para estarmos apoiando os projetos que vocês desenvolvem. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada pela apresentação aqui.
E neste momento nós teremos a palavra livre. Solicito ao secretário, o vereador Adriano Reinert, que proceda à leitura dos vereadores inscritos para a palavra livre. Adriano Reinert, Carla Hoffmann, Jairson Sabino, Terezinha Dibas, Zuleika Voltolini, Darlan Gugliani. Obrigada, vereador. Lidos e marcados os nomes, solicito ao senhor Adriano que proceda ao sorteio. Senhora presidente, eu peço para me ausentar dessa sessão. Tudo bem, vereador? Então, eu peço... O senhor faz o sorteio antes? Já fez? Então, tá bom. Sorteio, então, a vereadora Zuleika é a primeira a falar. O senhor está liberado, vereador. E o vereador Sabino assume daí, né, a secretaria. O tempo, por favor, eu não estou enxergando. 12 minutos. Então, para fazer uso da palavra, eu vou repassar a condução dos trabalhos ao nosso vice-secretário, senhor Jairson Sabino, segundo secretário. Agora... Voltou o vereador Hélio. Voltou o senhor vice-presidente, o senhor assume a condução dos trabalhos? Assumindo a condução dos trabalhos, concedo a palavra com a vereadora Zuleika Voltolini. Boa noite a todos, nobres vereadores, vereadoras. A gente fica tão feliz de ouvir um trabalho tão bonito sendo apresentado aqui em São Bento do Sul. Então, é uma alegria muito grande. Eu cumprimento também a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, a imprensa aqui em nome do nosso colega Forteschi, e ele vai poder estar divulgando esse belíssimo trabalho do CIEE em São Bento do Sul. E, mais uma vez, eu reforço, toda a dedicação desta equipe, ela vai a fundo naqueles jovens que realmente precisam desse apoio, as famílias, eles dão um suporte a esses jovens que eles estão já empoderados, porque vêm numa tribuna na Câmara de Vereadores falar desse trabalho lindo. Então, parabéns, parabéns mais uma vez. Eu gostaria de deixar registrado, nós tivemos no final de semana a comemoração de 30 anos da banda marcial Os Ni Vasconcelos. Pude estar presente, uma festa linda, as apresentações, e teve um concurso. E nesse concurso foi magnífico de ver as apresentações e interessante de rever na banca de jurados ex-profissionais que iniciaram em São Bento do Sul com as bandas. Então, profissionais competentes que deram o primeiro passo com as bandas nas escolas em São Bento do Sul. E hoje, São Bento tem um projeto de bandas na Secretaria de Educação do município. E esse projeto dá muito certo. É um projeto maravilhoso que atende crianças e jovens, e nessas apresentações eles estão representando sua escola, suas famílias. Então é um projeto maravilhoso que eles estão realmente aprendendo música na escola. Então, parabéns à banda dos Ni Vasconcelos, parabéns à banda marcial Dalmir Pedro Cubas, que foi a que conquistou o primeiro lugar no concurso de bandas. Foi dividido em 2 etapas, e a banda do Henrique Schwartz também ganhou o primeiro lugar na categoria de banda iniciantes. Então, a Dalmir Pedro Cubas já é uma banda um pouco mais experiente. Então, foi um sábado onde as famílias estiveram reunidas, aplaudindo e vendo essas crianças e jovens bem acompanhados,
dentro da escola, com profissionais capacitados e orientando todas essas crianças e jovens. Também quero deixar registrado aqui que a ciclista são-bentense Gabriele Eduarda Crow, 24 anos, é atualmente a vice-líder em ranking nacional de mountain bike. Então, mais uma vez, São Bento do Sul é representada nos campeonatos e na participação desses jovens, que é uma alegria para nós, vereadores, podendo sempre estar divulgando, porque essas pessoas precisam de apoio. Para estarem lá representando uma cidade, não dá para ir com a mão no bolso. Tem que pedir apoio aí, e apoio dos profissionais, das empresas, do poder público, e que nós possamos cada vez mais incentivar esses jovens a estar participando nos diversos eventos e representando nossa cidade. Eu devolvo o restante do meu tempo, desejo a todos uma boa noite e uma ótima semana. Obrigada. Devolvo a condução dos trabalhos à presidente Zuleika Bottolini. Obrigada, vereador. A próxima vereadora Terezinha, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite a todos que nos prestigiam com suas presenças aqui na Câmara de Vereadores nesta noite. Boa noite também a quem nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite à imprensa, na pessoa do Fortesc, que está aqui presencialmente. Neste próximo final de semana, nós vamos ter o exercício da democracia. Todas as pessoas aqui no nosso país vão estar indo às urnas para decidir os seus prefeitos e os seus vereadores. Vão estar decidindo os seus representantes. Nesse período eleitoral, houve excessos. Nós tivemos, a nível nacional, principalmente, grandes palcos, grandes disputas, onde pessoas, mais do que apresentar suas propostas, acabaram enveredando para um lado que não é tão propositivo, mas, de uma forma muito menor, também aconteceram nos pequenos municípios, e aqui em São Bento do Sul também, em pequena proporção, graças a Deus, mas também aconteceu. O período eleitoral é de 45 dias, mas para conhecer uma pessoa, conhecer a capacidade dessa pessoa, a conduta de vida dessa pessoa, é necessário uma vida toda dela. Não é nos 45 dias que ela vai conseguir apresentar tudo isso, e não é nos 45 dias que os seus adversários vão desmontar tudo isso. Há excessos, que pena que há excessos. Mas, como eu disse antes, graças a Deus aqui em São Bento do Sul, via de regra, transcorreu-se até o momento de uma forma muito tranquila. É preciso cuidar para que nesses últimos dias antes das eleições, não se caia na tentação, e eu falo aqui diretamente de quem está concorrendo a uma vaga, eu também estou, e não se caia na tentação de descambar para aquilo que o povo não merece. Os representantes do povo, eles têm uma responsabilidade muito grande. E eles têm que ter essa responsabilidade não somente no exercício do seu mandato, mas também durante o período em que faz campanha ou o período em que faz a sua pré-campanha. Os ânimos ficam mais alterados nesse período, é verdade, mas é preciso ter sabedoria maior. É preciso ter cautela, paciência e saber lidar com as situações. Precisa-se de inteligência para melhor se sair em qualquer situação complicada que possa, porventura, acontecer. Que bom se todos os concorrentes a um cargo eletivo conseguissem sair da campanha ou também do exercício de um mandato com mais amigos do que entrou. E ser amigo não é bater nas costas o tempo todo, porque muitas vezes a gente precisa dizer não. E dizer não, às vezes, é difícil. Mas quando ele é necessário, é preciso dizer. Maldade maior seria eu ficar iludindo alguém
com algo que eu já sei de antemão que não vai acontecer. Para um político, se ele sempre conseguir agradar o seu eleitor, isso seria interessante, pensando apenas em votos. Mas pensando de forma com responsabilidade na representação que ele exerce do povo, não é o melhor caminho. A importância que há no trabalho exercido pelos vereadores aqui na Câmara de Vereadores, ela deve ser reconhecida e respeitada pelas pessoas. Mas para que isso aconteça, nós, em primeiro lugar, temos que respeitar as pessoas, os candidatos todos que estão agora concorrendo devem respeitar as pessoas. É um caminho de via dupla. Nós não podemos querer que o nosso trabalho seja reconhecido se nós não respeitarmos e não reconhecermos aquilo que a população nos pede. Nós estamos aqui para representar os anseios da população, mas estamos aqui também para fazer uma mediação entre o que a população pede, do que a lei permite, do que o orçamento permite, e essa mediação, esse equilíbrio, nem sempre é fácil de ser alcançado, mas é necessário que o esforço seja empreendido para que possa chegar ao mais próximo do ideal possível. Nós temos, então, que pensar que todos os concorrentes possam, ou desejar que todos os concorrentes a um cargo eletivo possam ser propositivos, apresentar as suas ideias sem nunca precisar usar o ombro de ninguém para tentar dar um passo a mais em qualquer degrau que seja. Então, chegando ao final desta campanha, o que eu desejo aqui aos meus 8 colegas, que tem o vereador Alisson, que não concorre, mas sua esposa concorre, então, de qualquer forma, estendo a ela também, desejar aqui aos meus colegas de bancada sucesso nessas eleições, que a gente consiga sair com um grau a mais de experiência, que a gente consiga sair desta campanha tranquilos, que possamos continuar dormindo de uma forma tranquila. E esses desejos eu estendo também aos outros 90 concorrentes ao cargo de vereador, que nós temos 100 concorrentes, 100 candidatos aqui na cidade de São Bento do Sul, desejo a todos, portanto. Assim como eu também desejo aos 4 concorrentes ao cargo de prefeito e aos 4 concorrentes ao cargo de vice-prefeito. E que todos, os 108 que estão aqui concorrendo em São Bento do Sul, saibam sempre que quando nós colocamos o nosso nome à disposição para ir para uma campanha eleitoral, nós temos que saber também a responsabilidade que nós temos durante a campanha, mas também após, quando aqueles que forem eleitos estiverem exercendo o seu mandato. Então, parabéns a todos pela conduta que estão tendo até agora, que não descambe, é o que eu desejo, e sucesso a todos. Obrigada e boa noite a todos. Obrigada, vereadora. Concedo a palavra ao vereador Darlan. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores que compõem essa Casa de Leis, quem aqui se faz presente e quem nos acompanha pelo YouTube em suas residências. Eu confesso que eu pensei num assunto para falar aqui na Palavra Livre, mas eu vou me dirigir, trocar umas figurinhas com a pessoa do senhor Luiz Carlos Floriani. Dia 13 de abril de 89, eu completava meus 14 anos. Antes disso, eu já trabalhava. Trabalho informal. Dia 10 de junho de 89, eu era contratado pela Sadia, lá em Concórdia,
E eu adentrava esta empresa às 7h30 da manhã, almoçava lá e saía de lá de dentro às 17h30 da tarde. Ia para casa correndo, a passos largos, não tinha lotação, transporte público. Eu tomava um banho, ou pelo menos olhava para o chuveiro e dizia prazer, Darlan André Juliane. Hoje eu vejo esse banho de uma maneira diferente, a contar pelo tempo. E comia o que a mãe punha na mesa e me dirigia ao colégio. 8ª série, 1ª, 2ª e 3ª à noite. Até 10h35, quando não havia greve e nós tínhamos que ir até às 11h15 e sábado à tarde. Pensava eu naquela época assim, poxa vida, 35 anos para pôr a mão na minha aposentadoria. Dia 10 de junho deste ano, eu completei esses 35 anos que eu via assim como uma data intocável para um menino de 14 anos. E eu fui lá tentar uma conversa com o nosso excelentíssimo governo, ou sistema que aí está, e o sistema pediu que eu fosse até aos 57. Como eu estou tocando a campainha dos 50, eu ainda tenho mais 7 anos e alguns meses para poder pôr a mão naquela aposentadoria que aquele menino de 14 anos pensava ser um tempo longínquo. E de repente a minha geração se multiplicou, né? Sede fecundos e multiplicai-vos, é uma lei natural da vida. E muitos de nós enchemos o peito para falar algumas coisas, principalmente que a nossa geração foi uma geração boa, mas também que a gente quis dar aos nossos filhos aquilo que nós não ganhamos dos nossos pais. E eu costumo dizer que nós temos a geração que ali se apresenta. Geração essas que, de um lado, querem ir para o mercado de trabalho, na consciência de ajudar os seus pais em casa, na economia, como eu fazia, esperando o 5º dia útil do mês para contribuir em casa, com a luz, com a água, com a comida. E, de outro lado, aqueles que, de alguma maneira, não querem ir para o mercado de trabalho. Um mercado de trabalho esse que precisa de mãos de obra. Nós estamos carentes dessas mãos de obra. E talvez a lei nem permita o direito desses jovens escolherem o que eles querem. E eu me questiono sobre isso. Me questiono, e daí a gente pega o momento que nós estamos vivendo, as vésperas de um direito adquirido, desde que houve a proclamação da República, 1889, levando em consideração que a gente só pôde ter direito a voto em 1930. Ainda nem todos puderam ter esse voto. E se falarmos em mulheres, a coisa complica um pouquinho mais. Eu imagino que quem criou esse sistema foi alguém que achou que não recebeu o que devia dos seus pais, mas que era alguém que concordava que a nossa época foi boa. E está na hora de nós exercermos essa cidadania. Está na hora de nós colocarmos em prática a democracia. Democracia essa, que coloca no aspecto dos direitos políticos todo mundo na mesma condição. E talvez estar na mesma condição, são alguns aspectos muito específicos da nossa vida. Diante da dor, nós somos iguais. Quando estamos em cima de uma cama de hospital, nós somos iguais. Quando nós formos para o cemitério ou para o crematório como corpos, ou corpos, corrigindo aqui para não assassinar a língua portuguesa,
nós somos iguais. Mas no exercício que nos foi dado, que é o direito de votar perante a democracia, nós somos iguais. E a gente viu, como comentado pela vereadora Terezinha, que me antecedeu, a campanha correndo por aí, alguns excessos de alguns, os Pinóquios tomando seus devidos lugares, né? Alguns com a verdadeira política em exposição e outros com a politicagem correndo as suas veias, como se fazia em 1900 em Guaraná com rolha, prometendo coisas que não lhes compete. E o que a gente escuta? Aqui ninguém veio pedir voto, aqui só aparecem pessoas a cada 4 anos, eu não vou votar, eu vou votar em nulo, eu vou votar em branco. Humanamente, em 45 dias, nenhum dos 108 candidatos, são isso, teria como bater em todas as portas. Mesmo porque ninguém está em casa em todos os momentos de um dia composto de 24 horas. E sendo que no mínimo 6 a 8 se dorme, não teria como. Mas nós temos acesso a tecnologias, nós temos acesso à informação a um toque do nosso dedo. E a gente consegue buscar informação. A gente consegue saber quem é quem. E mesmo que você pense em votar em branco ou nulo, que é um direito seu, preciso alertá-lo que a maioria não vai votar em branco nem em nulo. E essa maioria vai escolher por você. E a maioria, às vezes, ou não, pelo menos dentro de uma representatividade, pode estar movido por fanatismo, por preferências, quer seja de esporte, quer seja de lazer, quer seja alguém que represente a saúde, alguém que representa a classe animal, alguém que representa os direitos de de outros, em determinadas classificações, mas eles vão ser eleitos. Então, dentro dos 4 representantes que nós temos para prefeito e dentro dos 108 candidatos a cargo para representá-los, quer seja executivo, quer seja legislativo, tem que ter algum que se encaixa e possa merecer o voto do nulo e do branco. Não deixem de exercer esse direito que custou vida de alguns nesse país afora, para que você possa exercê-lo. No passado não tão longínquo, nós tínhamos o voto de cabresto. Hoje, ele é um voto secreto. Permitam-se, participem dessa democracia que vai reger a vida de vocês e daqueles que vierem após vocês. Analisem e tentem, dentro do possível, escolher candidatos que possam, de alguma maneira, ou pelo menos da melhor maneira, representá-los. Também quero aqui aproveitar a oportunidade, desejar boa sorte a todos, mas em especial aos 8 meus pares que compõem essa Casa de Leis. Boa sorte a todos e que Deus nos dê o dom do discernimento e a sabedoria na hora que nós apertarmos aqueles botões com a tecla confirma. Eu agradeço a oportunidade, presidente. Devolvo o restante do meu tempo e quero desejar a todos uma boa noite e uma boa eleição. Obrigado. Obrigada, vereador. Concedo a palavra à vereadora Carla.
Boa noite, a senhora presidente dessa casa, as vereadoras, vereadores, a comunidade presente, né, a equipe do CIE, mais uma vez, os meus respeitos pelo trabalho realizado, as oradoras da noite também, nossos parabéns, e ao Fortesc, que aqui nos acompanha pessoalmente, e a todos que nos acompanham aqui do plenário ou de suas casas. Tenho 2 pontos para conversar na noite de hoje, e um deles é muito triste. Eu consigno com muita tristeza a morte de uma advogada, de uma jovem advogada de Caçador, doutora Karina Ana Fagundes Lemos, que foi vítima de mais um feminicídio no estado de Santa Catarina. Faleceu na madrugada de hoje, uma jovem, filha, mãe, irmã, companheira, profissional. E quando eu recebo, senhoras vereadoras, em especial senhoras vereadoras, quando eu recebo uma notícia dessa, eu tenho cada vez mais certeza que a violência ela não escolhe classe social, ela não escolhe compreensão do mundo, educação formal, acesso a meios de justiça. Quem mais do que uma advogada, vereadora Terezinha, podia ter acesso a esses meios, né? Para que a gente possa cada vez mais pensar de quanto ainda nós temos que caminhar, de quanto ainda nós temos que nos humanizar, nos civilizar enquanto população, enquanto povo, enquanto comunidade. Quantas mortes mais o estado de Santa Catarina terá que ter para que a gente pare de ser um dos estados do Brasil que é em disparado, um dos mais violentos para com a vida de mulheres. E não mulheres simples lá da periferia. Não mulheres que não tiveram a condição de acessar uma escola, uma universidade. Mulheres que têm possibilidade de procurar justiça, mas ainda assim, seus companheiros não se amedrontam por isso. Por quê? Porque a violência ela é normal para todos esses homens. Vejam, né, ela não estava ali, coitada, num local ermo, sem poder procurar alguém. Então, cada vez mais nós temos que pensar, falar, refletir, ensinar as nossas filhas a fugir de pessoas como essa, porque não tem saída, vereadora Terezinha. Não tem saída uma situação como essa. Rezar a Deus para que a filha da gente não encontre um homem desse, né? Rezar para que as nossas sobrinhas, as pessoas da nossa família não encontrem um homem desse, porque nada para um sujeito desse. Então, infelizmente, falar de violência contra a mulher nunca é pouco. É absolutamente necessário. É fundamental que a gente continue tratando desse tema. E na toada também da vereadora Terezinha e do vereador Darlan, eu vou falar a respeito do maior encontro democrático que nós vamos ter novamente no dia 6 de outubro. Esse encontro, para mim, vereadora Carla, ele é o mais importante, é a mais importante votação que nós temos. Porque ela vai fazer com que o povo de cada município escolha quem vai conduzir o seu município como prefeito e quem serão os seus representantes na Câmara de Vereadores. E por que eu entendo que é o mais importante? Porque a vida acontece nos municípios. A saúde nós vamos buscar aqui no posto de saúde do município. A educação é na escola municipal. Quando nós temos alguma situação de assistência social, é lá na Secretaria de Assistência Social. Nós não conversamos com a União, nós não conversamos com o Estado de Santa Catarina, nós conversamos com a Prefeitura de São Bento do Sul, com o município de São Bento do Sul. Então, se há uma eleição que tem uma importância extrema na vida de cada um de nós, é a eleição municipal. E, infelizmente, nós que estamos na rua, fazendo campanha, pedindo votos, temos escutado, pelo menos eu escutei várias vezes, que não tem importância votar para vereador. Para que eu vou votar para vereador? Quem sabe, porque são os vereadores dessa casa que vão destinar os mais de 700 milhões que vão ser usados pelo município no próximo ano.
É aqui nessa casa que a gente vai destinar isso. É aqui nessa casa que vai se discutir se nós vamos aprovar um valor de financiamento para mais asfalto, para posto de saúde, para novas escolas, para novas creches, para ter vaga para que as pessoas, essas mães, possam ir trabalhar, possam colaborar no crescimento das suas famílias. É aqui que nós vamos decidir isso. E quando alguém me diz isso, eu fico com pena dessa pessoa. Penso, puxa, talvez falta de informação, é falta de, em algum momento da vida, poder compreender o quanto é importante o poder legislativo. Até para dar o equilíbrio necessário do poder executivo. Até para orientar, para fazer indicações, como os vereadores fizeram, lido hoje pelo nosso secretário, as várias indicações feitas, né? Até para orienta o poder executivo numa situação como essa. Fiscaliza o poder executivo. Vê se, naquele momento, aqueles valores que foram destinados por essa casa para aplicar nas várias políticas públicas, se realmente foram aplicados. Então, quando a gente não compreende uma função, um instituto, é porque a gente talvez não foi pesquisar, não foi atrás. Né? E é muito importante. É muito importante que cada um faça a escolha em relação a quem quer ver como seu representante. Ah, mas não me representa? Representa. Representa sim. Nossos gabinetes estão sempre abertos. Sempre. Todas as vezes que nós estivemos, falo por nós, porque nós todos tivemos uma atividade bastante presente nessa casa, todas as vezes que alguém nos procurou, um de nós estava aqui. Ah, mas o vereador só aparece. Mas a gente também não pode aparecer na casa de todo mundo toda semana, né? Olá, né? Não é esse o papel. O vereador só aparece em época de eleição porque é o momento em que nós somos autorizados por lei a pedir voto. Porque antes a gente não pode sair pedindo voto. E a gente visita ruas, a gente não vai visitar a casa de cada um. Mas a gente visita ruas, percorre comunidade, ouve associação de moradores, recebe grupos, às vezes, fazendo determinados pedidos específicos, e estamos aqui para representar. Cada um representa de uma forma, uns de um jeito, outros de outro, mas nós estamos aqui prontos para ouvir os pedidos da comunidade e transformar esses pedidos de comunidade, da comunidade num pedido que ganha força junto ao Poder Executivo. Porque é a palavra do vereador que ajuda a fazer força naquela situação, do prefeito dizer, opa, peraí, eu tenho que dar um jeito nessa situação. Ah, mas a minha rua ficou de fora. Ok, mas são quantas ruas? Então, nós temos que, ao longo dos nossos 4 anos de mandato, ir encaminhando várias situações. A minha rua, por exemplo, a rua que eu moro, é uma rua que não tem pavimentação. Esses dias brincaram comigo, você não conseguiu nem pavimentar a tua rua, o que você veio pedir voto? E os meus vizinhos podem reclamar, tem toda a razão. Mas eu entendo que o meu papel não é pavimentar a minha rua, porque a minha rua é uma rua curta, é uma rua sem saída, é uma rua que não passa coletivo, que não tem posto de saúde, que não tem unidade educacional na rua. Então, eu acho que há outras ruas no município que precisam muito mais de pavimentação do que a minha rua. Certo? Então, nessa situação, a gente tem que olhar para a atividade do vereador, e não pensar só naquele meu pedacinho de frente de casa. Nós temos que pensar que a atividade do vereador ela é muito além disso. É dar corpo às reais políticas necessárias para que a comunidade cresça e fique cada vez melhor. Então, eu vou dizer que talvez a minha geração, a geração da vereadora Zuleika, do vereador Sabino, ainda é daquela geração que se arrepia no dia da votação de poder votar. Porque a gente foi votar só bem mais tarde. A gente não nasceu com o direito a voto, como algumas gerações de hoje nasceram, que já nasceram em berço democrático, e nós não fizemos. Eu sou de 1967, eu não nasci sob os ventos lindos da democracia. Eu não nasci com essa bênção na minha vida. Fui votar mais tarde, mas não nasci dessa maneira. Mas acompanhei toda aquela transição
de 1982, né, os pedidos democráticos, as grandes manifestações. E talvez por isso eu dê tanto valor a esse domingo e ao exercício livre da vontade única e igual de cada um eleitor. Se tem uma coisa que nos iguala de maneira absoluta, é o momento do voto. Porque é um voto por uma pessoa. Ninguém quer saber se ela tem dinheiro, se ela é melhor, se ela é mais culta, se ela tem mais poder econômico, se ela tem poder político, quem ela é. O meu voto, ele vai me igualar no domingo, dia 6 de outubro. Então, eu desejo a todos uma ótima eleição. Aqueles que colocaram a cara a tapa para poder pedir voto, que sejam abençoados, né, com o fruto do seu trabalho, do trabalho que fez ao longo da sua vida, e que cada eleitor possa refletir sobre o poder que ele tem nesse dia 6 de outubro. Senhora Presidente, deixo meu boa noite a todos e abro mão do restante do meu tempo. Obrigada. Obrigada, vereadora. E para finalizar, concedo a palavra do vereador Sabino. Senhora Presidente, senhores vereadores, plateia presente aqui fisicamente, a plateia virtual da internet, a imprensa na pessoa do Valmir Fortescue, os servidores da casa, a todos boa noite. Alguns apontamentos aqui, senhoras e senhores, hoje temos, nesse dia 29, o dia da secretária, né? Então, a todas da função, sinto-se parabenizadas nessa data, uma importante função, todas as empresas, os colégios, enfim, todas as atividades, está lá alguém prestando um serviço importante de secretariado nessa função, nessa atividade, nesse dia de hoje, então os parabéns. Hoje também é dia do jornaleiro, uma atividade que nós temos assim, uma similaridade, porque principalmente quem faz jornal no interior, faço jornal há 26 anos, e um dia você estava escrevendo o jornal, você está de jornalista, e no outro dia você está entregando o jornal, não é raro acontecer, aí você já é jornaleiro também, né? E a gente vai se virando como pode. De repente não tem, para quem já evoluiu daí desse momento, já tem uma equipe melhor definida, então tem o jornaleiro no seu jornal, né, para distribuição. E as bancas ainda estão aí, as bancas de jornais, os jornaleiros, né, o jornal escrito continua presente na vida de todo mundo, né, ainda que quando chegou o rádio isso poderia ter acabado, e não foi, a TV também não foi, a internet também não foi, está aí, né, continua o jornal escrito e os parabéns. O jornalismo, eu não sei, né, anda meio a perigo, né, uma imprensa não tão livre quanto deveria ser, mas enfim, está aí o dia do jornaleiro, parabéns. Senhoras e senhores, nós aqui registramos, de repente começaram a surgir ruas e mais ruas a serem nominadas, não é? Vinícius Neumann, trabalhando no nosso gabinete com assessoria, ficou mais de um ano, senhoras e senhores, pedindo, procurando, querendo saber de ruas a nominar, para a gente fazer algumas justas, apesar de singelas homenagens. Não, não tem. Não tem. Não há. E olha que eu não tenho nenhuma dúvida da competência do trabalho do Vinícius. Nenhuma. Mas, não tem. De repente começou a aparecer. Mais uma. E além disso, quando eu resolvi, então, já que não tem rua, nós vamos fazer uma homenagem com imóveis públicos. Coincidentemente, ou não, de repente, o governo, o executivo acordou e dá nome de celebridades ou personalidades, enfim, para imóveis públicos também. Né? É raso. Né? Não fala mais nada, é raso. Vamos lá. Hoje, vindo para a Câmara, senhoras e senhores, venho ali do Xirã,
mediações ali do depósito de Posta Celeste, lateral da Rua Chirã, né? De lá aqui, até aqui, tive a impressão que estamos no Natal. Nenhuma lâmpada da iluminação pública queimada. Aquela luzerna toda. 3 anos e tanto, né? Depois que nós saímos da Secretaria de Obras, o vereador Hélio passou a secretaria para mim, com tudo em dia na iluminação pública. 1 ano e pouco depois eu passei a secretaria com a iluminação em dia. Depois daquilo, aquilo despencou. Não dá, e não dá, e não dá. E mais um mês que não dá, e mais um ano que não tem como, não tem jeito, e a metade da cidade é às escuras. Agora deu. Que bom, né? Que bom que deu. Por que agora? Não sei. Né? Mas deu, que bom. Né? Que bom que agora deu. Tá? Tudo iluminado. Pelo menos nesse trajeto. Talvez. Vamos ver onde é que o vereador vem, de casa até aqui. Me troque todas as lâmpadas. Será que foi isso? Não, não deve ser. Não deve ser. Deve estar tudo trocado, né? Maravilha. Maravilha. O povo agradece. Daí nós temos aqui, na sequência, o reforço da sinalização horizontal e vertical em frente às escolas, que eu pedi aqui. Eu espero que agora dê também, porque não é para mim. Se fosse para mim, eu teria uma pequena dúvida se ia sair ou não. Como não é para mim, né, eu solicito, e alguém diz, mas aquelas vans escolares na frente das escolas, o vereador, aquilo ocupa 2 vagas. Você vê que maravilha, né? Só 2 vagas. Transporta tranquilamente 14, 15, 16 alunos, não é? Ocupa só 2 vagas. Enquanto, de repente, a mãe vai buscar um aluno, um carro, um aluno, um carro, um aluno. Talvez 2 filhos, né? Talvez. Aí, para dar uma van, dá 14 vagas, 15 vagas. A pessoa vem falar uma abobrinha dessa. É óbvio que as vans estão lá e é um veículo um pouco maior, vão ocupar 2 vagas. Mas vai transportar 14 crianças, 15, né? Não vai usar 15 vagas. Mas tem que estar sinalizado. Falta sinalização o tempo todo, tem que fazer essa sinalização. Independente de ano par, ano ímpar, ano de eleição, ano sem eleição, não, o contribuinte está pagando, tem que ter a sinalização horizontal, vertical. E eu quero imaginar que os pais podem entender que não é possível fazer um portão de escola para cada aluno. E todo mundo quer estacionar na frente do portão, no mesmo horário. As crianças não podem andar um pouquinho? Podem andar. Né? Já não anda de bicicleta, já não anda a pé. Não, estacionou ali 50 metros para baixo, vai lá. Eu não vejo assim grande problema para isso. Não vejo problema. Né? Não tem portão para todo mundo. Agora, a sinalização tem que acontecer e o DETRU tem que estar lá para fazer respeitar, porque senão dá um fervo. Né? E não está. O DETRU não está lá nesses horários, os horários de pico. Né? Vamos lá? Vamos ver aqui. A inclusão, falou hoje o nobre representante do CIE, né, o Luiz Carlos Floriani, que falou muito bem, com muita propriedade. E nós vamos chegar, né, tomara, a um ponto, aqui também, onde a inclusão contemple as calçadas do município. A minha defesa, a minha briga pelas calçadas do município é antiga, senhores. Não é de agora. Né? Só de vereador, nós estamos terminando aqui o 2º mandato. Mas, como já disse há pouco, 26 anos de jornalismo, sempre falei a mesma coisa. Eu não mudo com o tempo, com o clima, com a temperatura, com as conveniências. Né? É a mesma coisa. O gestor entende que fazer calçada é bola dividida, porque o povo vai se achar, né? Porque tem que fazer e tal, e a obrigação do proprietário do imóvel vai ter que pagar. Esse gestor e os anteriores, todos da mesma forma, não cobram do cidadão que faça a sua calçada. Né? Eu entendo que nós temos que achar alguma coisa, né? De repente, uma forma que passe por aqui ou não, onde talvez os moradores o cidadão seja residência, indústria, comércio, ele pode, de repente, pagar uma parte, o material, a mão de obra, enfim. Nós vamos ter que chegar a um consenso, porque não dá para falar de inclusão de uma forma plena, sem calçada para o pedestre,
para o cego, para o deficiente, para o cadeirante, para a criança, para a cadeira de rodas, para o carrinho do bebê. Tá? Não dá para falar em inclusão, é muita hipocrisia. Tá? Porque o gestor não quer se queimar com o eleitor, não cobra. Tá? Da mesma forma que não resolve o problema de cachorro na rua, porque não quer, dá para resolver. Não é assim uma coisa. Tem coisas difíceis de serem resolvidas na administração pública, muito difíceis. Tá? Demanda muito dinheiro, muito pessoal, de repente. Tal. Nesse não é o caso. Calçada dá para resolver, é só querer resolver. A questão dos animais na rua, soltos, avançando, mordendo, rasgando saco de lixo, para procurar comida, né? O animal quer comer. Dá para resolver. Não se faz porque não se quer fazer. Tá? É uma outra situação. Aí nós temos aqui tá. Os 30 anos da banda marcial da Escola Básica Municipal Coronel Osni Vasconcelos. Quero parabenizar a escola, a banda marcial, na pessoa do professor, do mestre, eu costumo brincar porque é meu amigo de longa data, general da banda, professor Antônio Fagundes. Cheguei aqui em 87, fui trabalhar no Bradesco, ao lado do professor Fagundes, que trabalhava comigo no banco, depois saiu do banco e foi para o colégio, né? Foi para essa área da educação, foi buscar a sua licenciatura em música, é meu vizinho, inclusive, então na pessoa do professor Fagundes, que está esses 30 anos, desde a fundação até aqui, deve continuar mais um pouco, está se aposentando, numa banda maravilhosa, né? E, claro, tantas e tantos alunos já passaram, porque tem as suas séries, né? Aí precisa sair ali do colégio, que bom, tem essa oxigenação, a banda cresceu em qualidade, em quantidade de pessoas, de alunos e também de instrumentos, um trabalho fantástico. Fizemos aqui a proposição para uma moção de aplauso, concordando, esperando, imaginando que vamos ter a anuência de todos os senhores vereadores. Finalizando, até por a questão do nosso tempo, né? Falamos em democracia, já vereadores que me antecederam, alguns já falaram em democracia, é importante, né? E normal, o governo mostra o que fez. Mostra na mídia, mostra aqui, inclusive, através dos seus simpatizantes, né? E a oposição mostra o que o governo não fez. Absolutamente normal e democrático. Né? O que não pode é mentira. Convencionou-se chamar aí de fake news agora, né? Mentira não pode. Mentir que fez, mentiu que isso, que aquilo, isso é mentira. E não é de se esperar, se imaginar que a oposição vai ficar só assistindo, o sujeito mentir e não vai falar nada. Não existe isso. Tá? Aí, para quem está simplesmente olhando a banda passar, não vai acontecer. Tá? Então, vamos respeitar a democracia, sim, sempre. Né? Mas o prefeito não pode imaginar, o gestor dessa ou de outra cidade, que vai ter 100% da Câmara apoiando sempre. Nós apoiamos aqui, 99% dos projetos, a oposição, inclusive, votou a favor. Mas tem coisa que não dá para concordar. Eu entendo que é democracia. Né? A importância do vereador, que falou a vereadora Carla, é isso, né? Mais de 700 milhões, tá? Que deveria ser ensinado na escola, não política partidária, mas a parte também do Executivo e do Legislativo. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador. E não havendo mais nada a ser tratado, agradeço às vereadoras e os vereadores, convocando-os para a próxima sessão ordinária da Câmara, que será realizada no dia 7 de outubro de 2024, na segunda-feira, a partir das 19 horas. Agradeço também a todos que nos acompanharam e também, em especial, toda a equipe do CIEE, em nome do senhor Luiz Carlos. Obrigada pela presença de vocês e desejo a todos uma boa noite. A sessão está encerrada.